Bem-vindos a mais uma videoaula. Nós continuaremos hoje falando sobre o reino animal. Nós falamos já sobre todos os indivíduos chamados ou classificados de invertebrados, que são aqueles que não apresentam a coluna vertebral, como, por exemplo, os indivíduos do filo quinidário, porífero, nemateuminto, plateuminto, molusco, artrópode, equinodermas. Todos esses que nós vimos até hoje são todos invertebrados, porque não apresentam coluna vertebral. Agora nós veremos os vertebrados, que são aqueles que apresentam coluna vertebral, que seriam os peixes, os répteis, os mamíferos, os anfíbios e as aves, né? Então, vamos entender melhor essa classificação. Na verdade, o que faz com que nós classifiquemos como vertebrados e invertebrados é a presença de uma estrutura chamada notocorda durante o desenvolvimento embrionário. Vamos entender um pouquinho sobre o desenvolvimento embrionário. Vamos olhar essas figuras aqui. Bom, primeiro nós somos um zigoto, né? O núcleo masculino se une ao núcleo feminino, não é isso? O núcleo feminino está no óvulo, o núcleo masculino está no espermatozoide. Quando acontece a fecundação, esses núcleos se unem e daí então começam a acontecer sucessivas divisões celulares até formar o segundo estágio. O primeiro estágio é o zigoto, o segundo estágio é a mórula. Depois da mórula vem um outro estágio de desenvolvimento embrionário, que é o blastocisto. Depois do blastocisto vem um outro estágio de desenvolvimento embrionário, que é a gástrula. E depois da gástrula vem um outro estágio que está aqui do lado direito, chamado neurula. E quando chega nesse estágio chamado neurula, nós observamos a formação de uma estrutura denominada de notocorda. Todos os cordados apresentam durante o desenvolvimento embrionário a notocorda, ou seja, as aves, os mamíferos, os répteis, os anfíbios, né? Os peixes, esses indivíduos, durante o desenvolvimento embrionário, apresentam a notocorda. Conforme o indivíduo vai continuando o seu desenvolvimento, essa notocorda vai ser substituída pela coluna vertebral. Então, somente os vertebrados apresentam notocorda durante o desenvolvimento embrionário e esta será substituída pela coluna vertebral. Os invertebrados não possuem essa estrutura durante o desenvolvimento embrionário, por isso são chamados de invertebrados e não apresentam coluna vertebral posteriormente. Bom, qual é a diferença aqui entre vertebrado e invertebrado? Bom, nós observamos que do lado esquerdo nós temos ali um plateuminto, um porífero, uma água-viva, né, que é um quinidário, uma estrela do mar, que é um equinodermo, nós temos ali um camarão, né, que é um artrópoda, nós temos uma aranha, enfim, nós temos aqui uma ostra, que é molusco, né, o caracol, que também é molusco. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos indivíduos invertebrados. Já do lado direito, nós observamos a tartaruga, que é um réptil, né? A ave, um humano, uma baleia, que é mamífero, enfim. Então, do lado direito, nós temos indivíduos vertebrados. E do lado esquerdo, nós temos os indivíduos invertebrados. Bom, só para a gente lembrar, né? Se é vertebrado, na idade mais adulta, né? Depois do desenvolvimento embrionário, a notocorda será substituída pela coluna vertebral. Então, aqui nós temos, ó, deve ser aqui um cachorro, né? Não sei direito do que se trata, mas aqui nós observamos, né, que no mamífero, ó, coluna vertebral. Aqui no anfíbio, coluna vertebral. No peixe, coluna vertebral. Na ave, coluna vertebral, né? Todos eles aqui apresentam coluna vertebral. Então, isso quer dizer que durante o desenvolvimento embrionário, eles apresentaram uma estrutura chamada notocorda, né? Por isso que, quando a gente estuda os cordados, ele tem esse nome, né? Os indivíduos que nós estudamos até agora tinha nomes específicos, por exemplo, filo equinoderma, filo plateuminto, filo nemateuminto, filo porífera, filo quilópoda, filo diplópoda, enfim, esses filos, né? Esses filos estão dentro do reino animal, mas quando a gente vai estudar os vertebrados, eles estão dentro de um filo só, que é o filo cordata. E esse nome cordata é porque apresenta notocorda. Dentro dos filos, nós temos classes. Quais são as classes? Peixes, que tem peixes cartilaginosos e ósseos. Quem são os peixes cartilaginosos? O tubarão,
a arraia, a quimera. Quem são os peixes ósseos? A sardinha, o salmão, né? Nós temos os répteis, os anfíbios, aves e os mamíferos. E aqui nós temos características básicas de cada um desses animais vertebrados. Por exemplo, os mamíferos possuem pelos, os filhotes crescem dentro da barriga da mãe porque eles têm placenta, né? Eles vivem na terra e na água, dependendo da adaptação que ele tem, da característica que ele tem. Por exemplo, baleia vive na água, não é? O porquinho vive na terra, então depende, né? As aves possuem penas e asas, colocam ovos, vivem na terra. Os peixes possuem escamas e nadadeiras, colocam ovos, vivem na água. Os anfíbios, aqui tem que ser um N, não um M, né? Tem pele úmida e lisa, colocam ovos. Os filhotes vivem na água, os adultos vivem na terra. Os répteis possuem escamas, colocam ovos, vivem na terra. Mas também tem a tartaruga marinha, né? Que é um réptil. Ela pode viver tanto na água como na terra, né? Mas lembrando que ela sempre tem que subir, né? Para respirar, não pode ficar submersa por muito tempo. Tem um limite. Bom, e aqui nós temos uma diferença entre indivíduos ectotérmicos e indivíduos endotérmicos. Os indivíduos ectotérmicos são aqueles que dependem da temperatura do meio ambiente para gerar temperatura para si. E os endotérmicos não. Os endotérmicos geram sua própria temperatura. Por exemplo, nós e as aves, ou seja, os mamíferos e as aves, são endotérmicos. Já os anfíbios, os peixes e os répteis são ectotérmicos, ou seja, depende da temperatura do meio ambiente. Ok? É claro que nós temos estruturas, né, que nos condicionam a enfrentar temperaturas diferentes, né? Nós temos mecanismos de reação que nos promovem a homeostasia, ou seja, o equilíbrio do meio interno com o meio externo, ok? Bom, existe uma diferença bem interessante também entre o ectotérmico e o endotérmico, que seria o seu metabolismo. O metabolismo de um indivíduo ectotérmico é um metabolismo mais reduzido. O que é metabolismo? Conjunto de reações químicas que tem por objetivo fazer com que o indivíduo consiga absorver matéria e energia. Então, esses indivíduos que eles captam a energia do meio, captam a energia térmica do meio para se aquecer, eles não geram essa energia, diferente dos mamíferos. Por exemplo, nós, mamíferos, comemos mais do que, por exemplo, uma cobra, né? Às vezes você dá, as pessoas que criam, né, que têm a licença para criar, dá um ratinho para a cobra, ela fica ali sem comer um tempão. Por quê? Porque ela é ectotérmica. Aquele alimento que você deu para ela vai usar para subsistência, para constituir suas estruturas, para gerar energia para ela se movimentar, mas não para gerar temperatura, diferente da gente. Nós não. Nós consumimos alimento para que possamos construir nossas estruturas, né, formar o nosso corpo, para que assim possamos nos movimentar, ou seja, ter energia, mas também para gerar temperatura. Então, por isso que nós comemos muito mais do que eles, porque nós consumimos o alimento não só para nos manter o corpo, ou para desenvolver o corpo, ou para gerar energia, mas também para gerar temperatura. Eles não consomem para gerar temperatura. Então, eles podem consumir menos do que nós. Por isso que no frio você tende a sentir muita fome, porque no frio você tem que gerar mais temperatura. Então, você vai sentir mais fome para você colocar mais alimento para dentro. E daquele alimento, além de produzir energia para outras coisas, também produzir temperatura, né? Diferente deles. Eles não, eles só ir para o sol, que eles vão captar a energia térmica do sol, vão se aquecer e depois, se eles estiverem numa temperatura já adequada, eles vão sair. Então, eles têm um gasto energético menor do que o nosso. Então, por isso, eles comem menos do que o nosso. Do que a gente, desculpa. E por isso que eles têm um metabolismo menor do que o nosso também. Ok? Bom, aqui tem um quadro diferenciado, ó. Animais endotérmicos. A temperatura é regulada pelo próprio corpo. Não depende da temperatura do ambiente. A vantagem é que o animal pode viver em lugares muito frios. Por exemplo, o urso polar. Por exemplo, os lobos, né? As focas, não é isso? Elas podem viver em lugares
Esses animais podem viver em lugares frios, porque eles vão gerar a sua própria temperatura. Além de contar, com, por exemplo, com pelos, com tecido adiposo espesso para funcionar como isolante térmico, né? Bom, desvantagem. O animal necessita de muito alimento. Por quê? Porque ele vai consumir esse alimento para gerar temperatura também. Ectotérmicos. A temperatura varia conforme a temperatura do ambiente. O animal depende da temperatura do ambiente para regular a sua temperatura. Por isso que, por exemplo, você vai ver uma cobra, né, ou uma tartaruga no Polo Norte. Não, ele não vai viver lá. Por quê? Porque lá é muito, muito frio. Ele não tem condições de sobreviver ali, porque ele não vai ter como armazenar energia ou capturar a energia térmica do meio ambiente, né? Porque ela não existe ali, certo? Vantagens: não necessita de tanta comida, porque ele capta a energia térmica do meio. Desvantagem: o animal não pode viver em qualquer local, como por exemplo os peixes. Bom, e aqui fica a nossa mensagem de hoje. Não tenha medo de mudanças, coisas boas vão para que coisas melhores possam vir. Um beijo e fiquem com Deus.